Olá, você está no meu canal do YouTube conversando com Geisa Vale sobre seguros. Você já se inscreveu? Convido você a fazê-lo e também a compartilhar o conteúdo com as pessoas que possam interessar. Não deixe de dar o seu like se você estiver gostando. E mais ainda, deixe aqui a sua sugestão para o próximo conteúdo. Dando sequência na nossa série de conteúdos sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, o tema de hoje será sobre a responsabilidade civil profissional dos médicos. Médico, quanta responsabilidade! Tudo começa com eles. Nascemos através de médico, a maioria das vezes, né? Não sei quem nasceu por parteira, nós somos recebidos no mundo por um profissional da área médica. E o nosso último contato provavelmente também será com um deles. Então é um profissional que nos acompanha em várias fases da vida, diversas especialidades. Há um tempo atrás existia basicamente a clínica médica. No interior, então, de onde eu sou, era o médico para tudo. Mas hoje, com a evolução da ciência, o médico cada vez mais foi se especializando, estudando, procurando entender mais ainda do corpo humano e, por que não, da mente humana. Então, hoje nós temos diversas especialidades e todas elas trazem muita responsabilidade para o profissional. E o que é pior, a área médica, por lidar com uma situação tão sensível que é a vida humana, às vezes o resultado, que nem seja culpa de um médico, mas porque realmente é o final de um estágio, de um ciclo de vida de um paciente, o final pode ser a morte. E sempre esse inconformismo com a perda de seres queridos pode provocar nos outros a revolta, o inconformismo. E o que pode resultar num processo de responsabilização para o médico. Sim, muitas vezes é difícil aceitar a morte. É difícil aceitar que o ciclo de vida de uma pessoa chegou ao fim. Ficamos procurando respostas, tentando achar culpados. E nesse processo, muitas vezes, o médico entra como bode expiatório. E mesmo que o médico tenha seguido todos os protocolos, ainda assim ele vai ter custos, porque ele vai ter que contratar bons advogados, vai ter que pagar custas processuais, muitas vezes laudos periciais, simplesmente para comprovar sua inocência. Isso pode ser num processo que esteja tramitando na esfera civil, na esfera administrativa, junto, aos órgãos reguladores da profissão, ou mesmo na esfera criminal, porque uma morte pode seguir um processo na esfera criminal. E são processos que não são tão rápidos assim. Dura em média de 2 até 5 ou até mais anos, dependendo da quantidade de provas que tem que ser apresentadas dentro de um processo. E como fica a reputação do médico nesse período todo? E quanto ficam os custos das indenizações que sofrerão correção por todo esse período enquanto o processo está em tramitação? Caso, claro, o médico seja condenado à reparação. E a gente está falando de reparações, seja por danos materiais, seja por danos morais, seja por perdas financeiras, por danos estéticos. Tudo isso amparado pelo seguro de responsabilidade civil profissional, inclusive os custos para que o médico tenha uma agência ou profissionais habilitados que farão todo o trabalho de evitar danos maiores à reputação dos médicos. Gente, infelizmente, todos nós somos passíveis de erros. E um erro, uma falha médica, pode ter danos mais graves, porque lida com a vida humana. E mesmo que não haja morte, pode haver sequelas, pode haver uma invalidez permanente, um estado vegetativo. Imagine o custo de um paciente em estado vegetativo por anos a fio. Custos com as UTIs, com os tratamentos, com os equipamentos necessários,
com as diversas especialidades que serão utilizadas para tentar reabilitar aquela vida, para tentar reabilitar aquele paciente. Quanto isso custa? E vocês sabem que o Código Civil, as leis, em todos os seus artigos que falam da responsabilidade, ele inclusive cita que os bens patrimoniais do responsável serão utilizados para pagamento das indenizações às vítimas. Então, o seu patrimônio pessoal, conquistado ao longo de anos, pode ser simplesmente destruído, porque você vai ter que utilizá-lo para pagar as indenizações, ou mesmo advogados, ou mesmo custas. Para que correr riscos? Existe o seguro de responsabilidade civil profissional que visa justamente te dar amparo, proteção para erros que são provocados por falhas nas nossas atividades profissionais. E você, médico, que é pessoa física, mas tem uma pessoa jurídica, porque você trabalha em diversas clínicas, você tem que emitir nota, então você também tem uma PJ, ou você é simplesmente sócio, administrador de um hospital, não se esqueça que é muito importante que o seu seguro de responsabilidade civil profissional contemple a garantia de extensão para a pessoa jurídica, como também danos estéticos ou danos morais puros. Vocês querem ver uma outra situação onde vocês podem ter uma condenação? Chama-se perda de uma chance, ou seja, por uma falha de diagnóstico, pode ter começado o tratamento de forma tardia, tirando do paciente maiores chances de superação. Isso pode gerar uma condenação por perda de uma chance. Infinitos riscos que são cometidos, desde riscos cirúrgicos, que são riscos mais invasivos, um choque por uma reação à anestesia, um problema que o paciente tenha em decorrência da medicação prescrita, ou mesmo danos estéticos por situações que foram decorrentes de um ato cirúrgico. Tudo isso está previsto no seguro de responsabilidade civil profissional e custa muito menos do que o que você imagina. Médico, doutores da ciência e também doutores da vida, não deixem de proteger a vida de vocês, a reputação de vocês, o patrimônio de vocês. Vocês são essenciais à nossa vida, mas precisam se cuidar também.